Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Nós estamos fazendo o estudo do livro Residente e está muito bom, o retorno dos ouvintes está muito legal sobre o estudo. E eu quero falar com vocês que quiserem conhecer o livro, é só entrar lá no site da Editora Itapuã, é www.itapuãeditora.com.br. Ou quem quiser ligar para a gente, o telefone é o 31 3357 6550. Ligue para a gente, converse com a gente, fale com o que você está achando do programa. Eu quero deixar também o telefone da Rádio Boa Nova. Da Rádio Boa Nova é 0800 97 95 011. Não confundir com o do Clube Amigos da Boa Nova. Vou repetir o da rádio. 0800 97 95 011. Entre em contato com a rádio, fala o que você está achando do programa, dê sugestões. Agora, nós precisamos da sua participação também no Clube Amigos da Boa Nova. O telefone é 0800 12 18 38. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Boa tarde, Jairo. Tudo bem com você? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes, né? Estamos aí para uma nova atividade, né, Sônia? Isso mesmo. Já nós estamos fazendo o estudo do capítulo 10 do livro O Residente. Interessante, Jairo. Esse capítulo está muito bom, né? Muito bom. E as orientações do Abel Gomes é de uma profundidade assim, que abre bem a nossa mente sobre as questões de mediunidade, né? O espírito Abel Gomes é um espírito lindo, né? Ele é. Assim, muito valoroso. Diferenciado mesmo, né? É isso mesmo. Na semana passada, Jairo, nós terminamos o programa falando das casas, né, que temos casas e temos grupos, e onde ele fala que cada um tem seu papel, né? Uns são como pai e mãe, outros são vistos como os filhos rebeldes. E interessante, Jair, que é desse jeito mesmo, né? O trabalho todo que envolve a mediunidade, a gente está sempre ali com os orientadores, nos chamando a atenção, mas a gente sempre acha que a mensagem é para o outro. Justamente. Não é? Ninguém acha que aquelas palavras que são psicografadas ou ditas, né, através da psicofonia, serve para a gente. A gente está sempre achando que é para o outro. A gente, dentro desse processo, nós vivemos uma incansável transferência, né? Isso. Ou seja, vivemos também uma fuga, né, das realidades que nos cercam. Por quê? Lidar com essas realidades é muito difícil, na medida em que nós temos que retrabalhá-las e temos que nos melhorar dentro dessas realidades. Né? Então, é preferível transferir para A ou para B. Isso mesmo. São mecanismos, são aquilo que a gente chama de mecanismos de defesa. Isso, não é? Isso. Ô, Jairo, uma outra questão que o Abel Gomes levanta aqui é a questão do bom senso, né? É isso tudo mesmo, Jairo. Para uma reunião dar certo, a questão é bom senso. Justamente. Né? Bom senso do médium que tem ali estar preparado, como você diz, com a mente harmonizada, né? Bom senso entre todos os integrantes. Tendo bom senso, a coisa caminha bem, né? Aliás, em qualquer departamento da vida, em qualquer instante da nossa vida, nós temos que nos resguardar, né, dentro da harmonia, né? Aquela fala de Jesus, né? A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, né? Ou seja, a paz que Jesus nos oferece é uma paz interior, né? É uma paz dentro de nós. E a paz que o mundo dá é uma paz exterior, né? As pessoas, elas querem procurar a paz indo para um sítio, indo para um retiro, né? Indo para aqui, para dentro da igreja, para dentro de um centro, para dentro disso, para dentro daquilo, mas elas esquecem que a paz está dentro delas mesmo, né? E que essa paz ela tem que ser movimentada interiormente, né? Nós podemos estar num ambiente extremamente agitado, extremamente confuso, né? E, na realidade, esse ambiente ele pode não nos contagiar na medida em que esta paz interior, né, nossa, seja um elemento dominador. Isso mesmo. Não é?
O Abel Gomes, vale a pena ler esse parágrafo, já, Uhum. em que o Abel Gomes fala do bom senso. Em nossas atividades, trabalhamos preferencialmente com os grupos, ou seja, onde prevalece tão somente a força do conjunto e os pilares se sustentam sobre as bases da responsabilidade. Nada de emoções frívolas, mas lógica, bom senso, estabelecendo aí um diamante raro, ao qual chamamos de potencial de equipe. Uhum. Interessante que ele fala que o ideal é trabalhar com a equipe, né? Que é o conjunto, é trabalhar com o conjunto, a força dos pilares. Ele fala, amigo, você me disse que a irmã Irene tem vinculações com a colônia Albergue Maria de Nazaré. Esses trabalhadores têm alguma marca de identificação? Querido Marcelo, lembrou-me das fazendas terrenas, onde marcam seus bois. As coisas não funcionam assim. Os companheiros e os grupos catalogados em nossa colônia são plenamente identificáveis onde quer que se encontrem, por uma marca simples, a do trabalho, a Campo benefício de vibratório, né? semelhantes. Isto. Onde quer que se encontrem, na situação em que se apresentam, são trabalhadores do Evangelho em ação. Não ceareiros operosos, aliás, são ceareiros operosos. O trabalho misericordioso e a benefício dos semelhantes é a nossa grande marca. Ô, Jair, interessante, né? Que em situações assim vamos dizer assim, de pânico, né? Geralmente tem alguém que está equilibrado ali, né? Que tenta movimentar ali para auxiliar, estabelecendo uma calma. Você já reparou, Sim, né? sim. Por onde está todo agitado, mas tem uma pessoa que está centrada. Uma pessoa está bem centrada, está ali sendo o esteio, né? Isso mesmo. O ponto de equilíbrio. E até que ponto, né, gente? Nós somos ponto de equilíbrio? Essa é a nossa pergunta. Nós somos ponto de equilíbrio, né? Nós podemos até não ocupar esse lugar, né? Mas em todos os lugares nós podemos desempenhar, né? Esse papel de ponto de equilíbrio. Acontece que muitas vezes nós desequilibramos mais do que o desequilíbrio. É verdade. Então aí que está a grande questão. Né? Ontem eu estava na minha atividade esportiva, né? Aqui em Minas a gente joga muito um esporte chamado peteca, né? E aí eu estava lá e eu fui o quarto a chegar. E aí sentei lá, né, e estou esperando as duplas que estavam jogando lá e tudo, e esperando o meu lugar. Aí terminou o jogo, entraram outras duplas, né, e que tinham chegado muito depois de mim, sabe? E aí depois entrou outra que já tinha chegado muito depois de mim. E eu fui ficando lá fora, vamos dizer, assistindo o jogo e, né, sem julgar, né? Aí... você acredita que eu passei todo o tempo lá, sem julgar, olhando a partida e sendo que eu fui o quarto a chegar, Sim. né? Cheguei antes de todo mundo. Aí no final, Jairo, você não julgou e não sei o quê. Aí eu falei, não posso julgar não, ué. Eu fui o quarto a chegar e na realidade um entra, outro entra, um entra, outro entra e aí... né, eu fiquei marcando o tempo e tudo, aí um amigo nosso falou assim, mas por que você não gritou, não xingou aí e colocou o pessoal para fora da quadra? Né? Aí eu disse a ele assim, falei, meu amigo, a eles, né? Falei, meu amigo, eu já passei desse tempo, né? E na realidade, nós temos que nos estruturar para sair desses embates, né, Sônia? Dessas quirelas tão pequenas, né? Nós temos que nos estruturar para, nesses momentos, a gente não perder a harmonia, né? Não perder a harmonia, não perder a alegria e continuarmos, né? Alegres, felizes, da mesma forma. Por quê? Porque se nós não podemos julgar hoje, amanhã nós poderemos e muito provavelmente aquela pessoa ansiosa que passou na nossa frente e que queria julgar toda hora, ela estava precisando mesmo de descarregar as suas energias, muitas vezes estava com as suas tensões represadas,
né? Então, nós que estamos buscando uma vivência diferenciada, e no nosso caso, né, através desse guia íntimo chamado doutrina espírita, nós temos que, dia a dia, diante as situações mais intrincadas, apresentarmos comportamentos que sejam novos. Isso não mesmo. É? Então, não podemos ficar brigando e xingando eu tenho que aprender querelando isso. por qualquer coisa. Eu tenho que aprender isso, que eu sou barraqueira. Ah, é, Sônia? Eu sou barraqueira já. Eu tenho um colega de trabalho que a gente sai sempre juntos para almoçar, né? Aí ele tem pavor de sair comigo. Sei. Porque ele fica olhando assim, ele fica olhando na rua se tem alguém lavando a rua com mangueira, ele fica olhando se tem alguém jogando papel na rua, alguma coisa assim, porque ele sabe que eu vou lá e vou brigar. Tá. Eu sou barraqueira, Jairo. Ah, não, mas não pode, não. Eu tenho que aprender isso. A gente tem que aprender a levar as coisas na paz, né? A gente tem que aprender a levar as coisas na paz. E um dos locais que eu mais exercito, vamos dizer assim, essa harmonia, é no trânsito. Sim. Sabe? Porque o trânsito, ele é cada vez mais desafiante, né? Você está cada vez sendo mais desafiado. Então, nós temos que nos educar, nós temos que melhorar esta harmonia interior, senão nós acabamos, não vamos a lugar nenhum e, inclusive, adoecemos, né? É verdade. Interessante que no meu caminho, onde eu passo todo dia para chegar em casa, tem uma oficina de mecânica. E a oficina mecânica, Jário, coloca os carros atravessados no passeio. No passeio. E a rua estreita, a gente fica disputando a rua com carro e ônibus e vai lá. Aí um dia eu não conseguia falar com o dono dessa oficina. Eu escrevi uma carta para ele, já. Escrevi uma carta e entreguei para o funcionário. Sei. No outro dia, o rapaz estava me esperando já. Te esperando. O dono da mecânica esperando. E me pediu 1 milhão de desculpas e tudo. Não adiantou nada, já. Os carros continuaram lá do mesmo jeito. Continuaram. Isso me aconteceu, né? Vou na Pedro II, na Avenida Pedro II. Você conhece a Avenida Pedro II, Isso, né? É uma avenida muito grande que tem aqui em Minas. Muito grande, extremamente movimentada, né? E ali perto do Portal Shopping, né? Portal é um shopping de automóveis e tem assim, várias empresas de madeira, empresas de peça de carro, isso e aquilo, né? E eu vinha pelo passeio, né? Eu vinha lá pela Pedro II, depois virei uma outra rua que chama Capitólio, mas eu estava soltando fogo pelas ventas, sabe? Porque caminhão encostado, descarregando madeira, carro na rua, aquela confusão. E eu vinha soltando fogo pelas ventas. Um determinado amigo espiritual chamado Andradinha, né? Sim. E ele então me disse assim, mas por que você está tão nervoso, né? Tão agitado? Aí eu falei, olha, senhor Andradinho, o senhor não tem corpo físico, então o senhor atravessa qualquer coisa, anda para cima, para baixo, sem problema nenhum. Agora nós, que estamos nas vestes físicas, temos que ficar saindo do passeio, correndo algum risco na rua, e isso e aquilo, e fui enumerando uma série de dificuldades. Aí ele falou comigo assim, olha, vamos pensar por outro prisma. Já pensou se tudo isso aqui tivesse paradinho, os passeios todos liberados, que estas empresas não tivessem aqui, estas carretas não estivessem aqui, estas motos não estivessem aqui, nada estivesse aqui, e o passeio estivesse aberto para você, né? Você... Aí ele ainda brincou assim, o rei do passeio, né? E você, o rei do passeio, andando sem obstáculo nenhum. É todo meu. Né? É tudo meu. Aí ele disse assim, meu irmão, pense na quantidade de pessoas que estariam desempregadas. Aí já me deu uma vergonha, sabe? Ele falou assim, pense na quantidade de pessoas que estariam desempregadas. Quantas pessoas sustentam as suas famílias, ainda que seja nessa confusão aqui, não é? Então, todas as vezes que você passar aqui, não é? Você faça uma oração pelo progresso,
para que este progresso que existe aqui possa se organizar mais, não é? Quer dizer, tem o tempo da organização, né? Hoje eu passo pelo mesmo lugar, não é? Já é uma situação completamente diferente. Mesmo? Não estou dizendo que foram por causa das orações, Entendi. né? Mas, na realidade, o próprio progresso de desorganizado, ele se organiza como uma necessidade natural, né? Então, nos cabe ter paciência e não perdermos a harmonia, Sim. não é? Porque nós vemos São Paulo, às vezes nós falamos assim, nós estamos aqui em Minas e ouvimos o repórter dizer assim, 11 quilômetros de engarrafamento, né? Na saída do feriado, não é assim? Sim, assim não é? mesmo. Mas são 11 quilômetros de engarrafamento? São, mas que bom que as pessoas têm carro para engarrafar, ou não é? Não estão a pé? Já pensou se fosse um engarrafamento de gente a pé, Sônia? Não é? E melhor ainda, as pessoas que estão ali naquele engarrafamento, elas estão dirigindo a um outro lugar, não é? Isso. Elas têm um lugar para ir. Já pensou se essas pessoas estivessem dentro de um hospital, né? Num leito, numa cama, né? Com problemas de saúde, paraplégicos, tetraplégicos, né? Ora, não seria muito mais triste, não é? Agora, entra governo, sai governo, nós vamos vendo que as coisas vão melhorando, ou não é? Surge um viaduto aqui, surge outro viaduto ali, dá uma largada para cá, dá uma largada para lá, a gente vai a São Paulo, né? A gente vê a maravilha que é aquela via Dom Pedro, né? Né? E outras maravilhas, viadutos para cá, viadutos para lá, e isso e aquilo. Ora, nós também temos que aprender a nos harmonizar para nós darmos tempo ao progresso, não é? Nós darmos tempo ao progresso. Então, o grande problema dos engarrafamentos, né, desses congestionamentos que existem, não é propriamente o engarrafamento que existe, mas é a nossa desarmonia dentro dele. Não é? Se todos nós nos mantivéssemos harmônicos, né, o trânsito, inclusive, fluiria com muito mais rapidez. Jair, eu trocaria essa palavra aí, harmônico. Se todos fôssemos educados. Isso. Mas a educação educados, traz a harmonia, né? A questão toda é educação. A questão toda é das pessoas saberem até onde vai o seu direito e onde termina. Justamente. A hora que a gente tiver essa consciência, as coisas... as pessoas... As coisas acontecem harmonicamente. Justamente. As pessoas falam assim, porque tá enchendo as cidades de carro. Ora, que maravilha que as pessoas estão podendo comprar carros. Não é? Que maravilha! Cada carro vendido, você tem aí, né, na pior das hipóteses, 400, 500 empregados que trabalharam, né, desde o planejamento, linha de montagem, até, né, a venda final. Então são pessoas empregadas, pessoas trabalhando, pessoas ganhando, sustentando as suas famílias, educando seus filhos, se alimentando bem, dignamente, não é? Ora, na realidade, e outras pessoas andando de carro, não é? Então, o problema não está na fabricação de carro. E o problema, ele não está também, muitas vezes, na ausência da alternativa para o trânsito. O problema está na nossa desarmonia, na nossa impaciência, não é? E nós não colaboramos em nada para que as coisas possam entrar num ritmo normal. Você olha nestes grandes engarrafamentos, um cortando pela direita, outro buzinando achincalhando a pessoa da frente, outro cortando, entrando, coloca o bico do carro, trava tudo, entra nos cruzamentos, não respeita o semáforo do cruzamento. Então o problema, ele não está na gravidade do trânsito. O problema está na gravidade da nossa desarmonia, daquilo que nós levamos para o dia a dia. Isso mesmo. Não é isso? É isso mesmo. Hoje, Jara, outra coisa que me chamou a atenção aqui no livro foi o Abel falando que são chamados de guias.
São chamados de guias. Justamente. Não, mas, Jairo, há um preconceito quanto a essa palavra, né? Os guias. Mas é isso mesmo, são guias. né? O que são os guias? São os condutores, aqueles que dirigem alguma coisa, né? O guia é aquele que conhece o caminho, não é? Isso mesmo. Então ele se coloca como guia. Nós vamos numa excursão em algum lugar, todos os lugares que a gente vai, né? Nós vamos pela primeira vez, né, e principalmente nessas idas coletivas, nós temos a presença de um guia. Quem é o guia? É aquele que conhece o caminho. Isso mesmo. Não é? E ele está ali com você até você aprender a caminhar sozinho. A caminhar sozinho. Não é? Não é? A partir do momento que você detém já o conhecimento do lugar, você não mais precisa de guia. É verdade. Não é? É verdade. É muito interessante essa colocação do Abel. E ainda sobre a Irene, Jair. Então, o Marcelo questiona como que identifica-se, né? Essas pessoas que têm o trânsito lá na Colônia Albergue Maria de Nazaré. E, mais uma vez, a espiritualidade fala com a gente que eles são identificados pelo tanto que eles desenvolvem em benefício do outro, porque é trabalho. Se você tem muito trabalho, tem um trabalho de misericórdia a benefício do semelhante. Quando ele fala, essa é a grande marca. Essa né? é a grande marca, né? Os espíritos estão nos lembrando aqui que nós somos espíritas, né? Não é dentro da casa espírita, né? Porque dentro da casa espírita nós somos frequentadores, não é? Mas nós somos espíritas na acepção da palavra, é quando nós estamos num grande engarrafamento, num grande desafio em qualquer ponto das nossas vidas, não é? Isso Porque mesmo. aí é que nós temos que nos tirar de dentro de nós mesmos, não é? Nos tirarmos de dentro da nossa cartola e colocarmos, né, a ética espírita que nós temos aprendido na nossa frequência na casa espírita. Isso mesmo. Não é? Isso Porque mesmo. essa questão de chegar lá na casa espírita toda noite, ô irmão fulano, ô irmão ciclano, irmãozinho, que maravilha, você aqui, né? Isso aí é maquiagem, não é? É verdade. Isso aí é maquiagem. Espírita, né? O nosso comportamento ético, aquilo que nós aprendemos dentro da doutrina espírita, nós colocamos, nós somos espíritas nos vários segmentos da sociedade, nos vários desafios que a vida nos coloca no dia a dia. Isso mesmo. Não é? É como diz um amigo nosso, e ser espírita de centro espírita é fácil. Quer ver você ser espírita fora do centro espírita? Justamente. Quero ver se você é espírita dentro da sua casa, né? É isso mesmo. Aqui nós já trouxemos esse caso aqui, mas é bom a gente relembrar, né, daquele filho que fugiu de casa, né? Isso foi acontecido aqui dentro do nosso movimento espírita de Belo Horizonte, né? Quer dizer, o rapaz fugiu de casa, saiu de casa e o companheiro ficou desesperado. E ele logo lançou mão de um outro companheiro também espírita, no sentido de convencer o menino a voltar e muito chateado e exaurido com aquele menino ter saído de casa, porque, além do mais, era uma vergonha para ele, um pai espírita e o filho sair de casa, não é? E esse nosso companheiro fez contato com o jovem, conversou, depois de muita insistência, conseguiu colocá-los numa sala, o pai, o filho e ele, né? E aí o pai com a cara fechada e chateado com o filho, aquele negócio todo. E esse nosso irmão, esse nosso companheiro, ele muito tranquilo, né? Uma pessoa assim, que já partiu e nos deixa saudades até hoje ao coração, né? Ele então virou para o jovem e disse a ele assim, olha, não vamos discutir a sua saída de casa, mas vamos pensar o seguinte, o que você gostaria que seu pai fizesse, né, para que você não tivesse motivos para sair de casa? Aí ele, tranquilamente, sem nada, ele disse a esse nosso irmão assim, né, eu gostaria que ele me tratasse como filho, como ele trata os seus amigos espíritas. Ó, tá vendo? Tá vendo, Sônia? É. Não é? Ora, na realidade, né, são os espíritas fora de casa. É isso mesmo, isso mesmo. Dentro de casa são verdadeiros torturadores. É isso aí. Ô, Jair, encerramos mais uma vez, mas vou só finalizar o capítulo aqui, onde o Abel fala. O trabalho. Esse é a chancela, o trabalho. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Essa é a nossa grande marca.
a marca de Maria Santíssima. Uhum. Boa O tarde, trabalho, né? isso. Boa tarde a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.